fã, né? Como eu sou um harmonicista ou gaitista, né? Enfim, como preferirem chamar, eu toco a gaita ou harmônica. E o universo da harmônica, ele não é tão grande, né? Então eu gosto de buscar os harmonicistas que são muito bons aí pelo mundo afora. E nessa eu descobri um cara muito bom e tocando um repertório de uma música muito bonita, né? De composições muito lindas e brasileiras, né? Então foi muito curioso para mim. Tem esse cara, Bertelmeier, que é um austríaco, e de repente eu fui ver um negócio tocando maracatu, tocando não sei o que, eu falei, mas ué, que história é essa? O austríaco tocando música brasileira, eu fui descobrir, por consequência da busca pelo instrumento, por buscar a curiosidade, né, de procurar instrumentistas do meu instrumento, eu achei o Alegre Correia, e aí me apaixonei pelo trabalho dele, né, eu fiquei encantadíssimo, assim, pelas composições, pela música do Alegre. Eu lembro que o primeiro disco que eu ouvi foi Infância, até um disco lindo, que eu adoro, e aí comecei a pesquisar, e logo depois, assim, não demorou muito aí pra gente... Depois eu descobri que o Alegre era amigo de amigos em comum, né? Tinham vários amigos em comum, né? Um que é o Bebê Kramer, outro o Guinha Ramírez, que a gente estava falando até agora, e são queridos amigos que acabaram nos conectando também, e desde então a gente tem essa química aí, essa parceria, essa relação que eu acho que foi um negócio meio mágico, assim. A gente tem, eu acho que tem muitos encontros na vida, né? E muitos dão certo. Agora tem aqueles que são especiais mesmo. Eu acho que o nosso caso é um especial, porque desde o nosso primeiro encontro a gente já confabula fazer projetos juntos, a gente já toca com uma intimidade muito grande juntos, como se já se conhecessem, sabe? A música tem essas magias, assim. Parece que a gente já se conhecia já de outras vidas, de outros carnavais aí, e já vem com essa bagagem toda musical e de vida, né, que se conectou de uma maneira muito forte mesmo. Morando em Viena, né, uma amiga minha, produtora e musicista também, muito amiga minha, Lili Araújo, escreveu um projeto para me colocar no projeto da Funarte, para mim vir tocar no Rio de Janeiro e tal. E aí passou o projeto, e aí eu convidei o Gabriel para tocar comigo. Foi a primeira vez que a gente tocou e tal. E aí, como ele falou, existe essa coisa da constelação, né? Existe constelações, né? Quando a gente se cruzou, é exatamente isso. Além da música, a gente já tinha ideias de fazer um monte de coisa. E aí, lá em Viena mesmo, nunca esqueço, 4 da manhã, a gente virou à noite conversando sobre um projeto que mais tarde, hoje a gente está trabalhando numa empresa que faz mais ou menos aquilo que a gente pensou e tal. Uma constelação, como no nosso caso está sendo, pode gerar muitas coisas interessantes, e a gente seguindo juntos, né, a gente resolveu realmente agora, seguir fazendo coisas juntos, e criar coisas juntos, e pensar em coisas juntos, não importa o que seja. A gente está com 1000 ideias, assim, para criar muitas coisas, e uma delas, assim, das últimas coisas que a gente realmente se juntou para fazer, e aí vai o seguinte, vamos oficializar, então, a nossa parceria mesmo, para tudo que for, é o Brasileto, né, que é a grande, para mim, uma grande descoberta, né, uma grande iluminação, né, na harmonia da música brasileira, né, um blues brasileiro, né, uma forma brasileira de fazer música, né, uma característica brasileira harmonicamente, assim como o blues, né, tem a característica da música americana, sem melodia, né? Se você tocar um blues, só o acompanhamento do blues, você vai identificar ele, isso aqui é o blues, a música americana. E a música que vem também o blues também já vem antes, mais simplificado ainda, né? Daqueles 3 acordes do rock, né? Aqueles primeiros 3 acordes, daí foi, né? Aqueles 12 compassos e tal. E a música brasileira, o brasileiro é isso, né? Ele foi tirado, entendido, né?
extraído de diversas composições durante o século, né? Começa já o primeiro brasileiro que a gente identificou foi pelo telefone, já tem a parte A do brasileiro, que foi gravado em 1916, né? Assim, o primeiro samba gravado, né, dizem. E coisa linda também de ver o Donga, a história, né? Quando eu li aquilo, me emocionei. Fica coisa mais linda. Ele veio com a partitura no dia tal para registrar a música. Então, um negócio assim, um momento fantástico. Então, o Brasileiro é a nossa mais recente criação e nós estamos empolgadíssimos com essa descoberta e estamos também agregando muitos artistas e muitos músicos, nossos parceiros, que estão compondo brasileiros para compor esse projeto que a gente está fazendo, né? Legítimo, né? Então essa história foi muito curiosa, porque o Alegre dando aula para estudantes de música austríacos e aprendendo músicas, composições dele, mas falaram, mas vem cá, um estudante falou, mas como é que seria uma música tipicamente brasileira, né? Então, nessa ele compôs uma música chamada Estilo Consagrado, com essa finalidade de meio que didática, né? Até para mostrar como que era uma música brasileira, de acordo com coisas, né, que já ouvia o tempo inteiro, que a gente está acostumado a ouvir com essa cadência harmônica que é super, mas muito, muito, muito comum mesmo. E aí, quer dizer, ele apresentou isso e tal, foi lançado o Embrião. E depois eu lembro da gente conversando com isso, desde que a gente se conheceu, logo depois, assim, sobre esse tema, né, porque... na verdade, eu acho que esse tempo de maturação, desde esse momento, né, que o Alegre mostrou para um aluno austríaco como é que era a música brasileira, assim, uma coisa tradicional, e a gente conversar sobre esse assunto e amadurecer, na verdade, fazer uma pesquisa de campo, né, de comprovação para ver se essa tese é verdadeira, e a gente vê que existem incontáveis, infinitas composições que seguem exatamente essa estrutura harmônica, essa estrutura de composição, a gente agora se sentiu pronto para dizer, olha, existe mesmo, como o Alegre bem colocou no começo, um blues brasileiro, né, uma estrutura de composição tipicamente brasileira, uma forma de harmônica que acontece o tempo inteiro e que é tipicamente brasileira. E isso nunca, antes da gente colocar e nomear, né, dar o nome de Brasileiro, nunca havia sido colocado, nunca havia sido falado na música, né? Não que assim a gente fala, não é uma coisa assim é uma coisa que a gente percebeu, né? A gente detectou uma coisa que está no ar, que já existe e demos um nome para isso, né? E também aproveitamos para compor vários brasileiros e estamos trabalhando isso de uma forma bem, com bastante entusiasmo, né? Mas o processo foi mais ou menos esse. A gente conversou bastante tempo depois desse primeiro episódio do Alegre pensar sobre isso e mostrar para alunos estrangeiros como é que era a música brasileira, e a gente amadureceu juntos essa comprovação. Olha, existe mesmo, olha aqui essa música, olha essa, olha essa. Aí quando a gente parou de contar, quando viu que eram mais de não sei quantas, a gente vê que o negócio não é brincadeira e que realmente a tese, a teoria foi comprovada na prática, né? Talvez até de uma maneira diferente do blues. Não sei se tenha sido diferente, mas a gente não inventou uma maneira, a gente não inventou uma forma. Eu quero inventar um blues brasileiro, então eu vou criar uma harmonia aqui, então eu vou botar essa harmonia. Não foi extraído da cabeça da gente como músico de uma pessoa só, foi extraído de diversas composições, análise, né, de composições, tipo, quem não conhece Sonho Meu? Né? Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor, samba que mexe o corpo da gente. Essa parte inteira é um B, tem 300 mil músicas que tem essa harmonia. Então, o carnaval tornou o samba
uma cultura popular brasileira inteira, Brasil inteiro, por causa do carnaval. Se não fosse isso, o samba ia ficar regional. O samba levou ao Brasil inteiro essa estrutura com músicas famosas. A música popular brasileira levou músicas famosas, brasileiros famosos, tipo Baden Powell fez um brasileiro, o Deitar e Rolar. É um brasileiro autêntico de cabo a rabo. Ele não se muda nada, a única coisa que muda é que ele faz uma partezinha a mais, mas é toda a estrutura dele. Toda essa estrutura é uma estrutura harmônica de um brasileiro. E o Baden Powell já sabia que essa harmonia estava dentro do DNA das pessoas. Então, os compositores inteligentes, por uma razão ou por outra, talvez porque ele quisesse fazer sucesso, para ganhar dinheiro, talvez porque ele quisesse fazer sucesso. Não, peraí, isso aqui já está, isso aqui eu já estou ganhando. Se você não quer tornar uma canção conhecida, se você tem uma estrutura que já está dentro da pessoa, você já ganhou 50% no mínimo. Quer dizer, você tem que colocar uma boa melodia, e aí a pessoa jamais esquece essa melodia, porque aquela harmonia já foi implantada através de um século, por causa do carnaval, do sucesso da música do MPB, né? Assim como a música brasileira também tem uma coisa fantástica, que é a literatura. Né? Não é em qualquer palavra para colocar. A música popular brasileira, Noel Rosa, Chico Buarque, e todos os grandes, né, também, não vou citar porque são muitos, então eu só citei dois para dar exemplo, mas a literatura é muito importante. Então a gente tem essa vontade, eu e o Gabriel, de unir os artistas, os músicos, os instrumentistas, quem compõe as melodias, com os letristas, os poetas, que queiram escrever e empolgar os compositores para escrever um capítulo da música brasileira em cima dessa inspiração que a gente está colocando na Rota Pro Brasileiro. A gente tem essa coisa com os músicos, né? De muita conexão e porque a gente não estuda constantemente. Então a gente está sempre compartilhando ideias, compartilhando temas, compartilhando estudos, compartilhando tipos novos, maneiras novas de substituições harmônicas e assim por diante. Então tudo que a gente foi descobrindo em relação a isso, a gente foi sempre compartilhando e, ao mesmo tempo, autenticando. A gente fez grupo, por exemplo, no WhatsApp, com o maestro Paulo Dorfman, de Porto Alegre, com o flautista e saxofonista Edu Neves, que trabalhou, justamente por isso, ele trabalhou 12 anos com o Zeca Pagodinho, quer dizer, um cara que conhece o samba, conhece tudo, porque a gente queria conversar sobre isso, tanto com o maestro, tanto com um cara que conhece autenticamente, e com muitos outros músicos que aderiram e compuseram seus temas justamente por terem autenticado a tese. Então, quer dizer, a gente não está sozinho nessa, até porque isso é um domínio popular, não é nosso, né? A gente não está, tipo assim, dizendo, não, nós estamos lançando um produto que é nosso. Não, nós descobrimos uma coisa brasileira, então, quer dizer, é nosso. E a gente quer fazer um songbook, por exemplo, um songbook digital em PDF aberto.
Nós já temos mais de 40 brasileiros, por exemplo, de vários compositores pelo Brasil afora, e inclusive não só brasileiros, tem estrangeiros, também tem um estrangeiro, um austríaco que compôs um brasileiro. E aí isso é a nossa intenção, de que envolva as pessoas e isso vire uma febre de composição, uma motivação para que os artistas brasileiros e músicos comecem a compor e aí escrever um capítulo de composição na música brasileira e quem sabe o brasileiro pode virar uma outra coisa por causa dessa união, né? Nós sabemos que os movimentos todos que aconteceram na música brasileira, os mais fortes na música foram a Bossa Nova, a Tropicália, né? Eles aconteceram não por mentores intelectuais solitários, né? Eles aconteceram não só por músicos, inclusive por jornalistas, poetas, intelectuais, formadores de opinião. Todas essas pessoas estão envolvidas no movimento. E é isso que a gente quer envolver bastante gente por causa da autenticidade da força que tem isso para a música brasileira. Nós damos aula em um curso de composição, chamado Guia Prático de Composição. É um curso que fala de composição brasileira, e nós pegamos também o mote do brasileto, porque o que é o brasileto? O brasileto tem um gancho muito forte na didática e nas academias, né? Porque o que acontece? Nunca se falou antes em uma forma brasileira de se fazer música, numa estrutura de uma composição genuinamente brasileira, né? Então, a gente tendo esse recurso, o que a gente está vendo já está acontecendo de pessoas, por exemplo, que nem compunham antes, mas que quando a gente apresenta uma forma de composição que já está pronta e a pessoa tem que criar uma melodia, basicamente, em cima daquilo, ela destrava esse processo de composição. Essa é uma maneira, não só o Alegre falou uma palavra muito importante, né, que é o movimento, né? Eu acho que o movimento é o que a gente quer que aconteça e que eu acho que já está acontecendo, né, e que a gente quer que cresça, né, cada vez mais, mas é justamente isso, quando a coisa sai do nosso controle, né? Então um monte de gente já está compondo, um monte de gente já está falando sobre isso, o negócio já está borbulhando. Isso é um ponto. E o curso de composição, que a gente fala sobre várias coisas além do brasileiro, a gente traz o brasileiro até para começar o curso como uma maneira muito simples das pessoas entenderem que existe um caminho brasileiro para se compor, a pessoa vai olhar aquilo, vai ter uma base, inclusive, né, que foi gravada, porque a pessoa pode simplesmente compor em cima, né, daquilo. Então, é bom lembrar também, né, aos amigos que não existe plágio, né, de harmonia, né? O plágio na música, ele é o plágio de melodias, né? Porque se fosse plágio de harmonia, metade das músicas iam ser plagiadas, porque as harmonias se repetem muito, né? Dentro do universo da música funcional, né, que a maior parte das composições que a gente ouve por aí, ouve na rádio, ouve na nossa vida, elas têm muitos caminhos que se repetem muito, né? Então, a originalidade mesmo da composição, ela está principalmente na melodia. Então, a partir do momento que você tem uma harmonia pronta e uma melodia, né, o canto, né, para ser mais claro também para o ouvinte, o canto ou um instrumento melódico, né, que desenha um caminho que é original, pronto, você tem uma composição sua, uma composição autêntica. A gente fez uma live de lançamento do Brasileto, digamos assim, oficialmente, no dia da música popular brasileira, no dia 17 de outubro, né? Nessa live tem, por exemplo, a tese toda está ali, mas sem nenhum texto catedrático, nenhum texto elaborado, explicando sobre a tese, e sim a tese
feito por vários compositores. Se você sentar na frente e ouvir o programa inteiro, você vai ver várias músicas compostas em cima da mesma estrutura, por compositores muito diferentes, muitos letristas diferentes. Você não vai reconhecer, você não vai dizer essa música é parecida com essa, não tem absolutamente nada a ver, mas é a mesma estrutura. Então, é um tipo de análise muito, do meu ponto de vista, muito interessante, porque ela é uma análise intelectual da forma que você aborda, como você vê um quadro, você não tem uma explicação que te leva a pensar da maneira X ou Y, você tem a obra com vários exemplos, e aí você tira a sua dedução e você vai ver o quanto isso é realmente autêntico e o quanto o brasileiro se torna uma ferramenta muito forte, como o Gabriel falou, e realmente isso é uma das coisas mais fortes dessa tese, que você tem uma estrutura fixa, né, como uma ferramenta para começar um estudo. Por exemplo, como compositor, se você vai fazer um estudo de composição, você já tem muita dificuldade, principalmente com a forma, porque você vai compondo a melodia e tal, e aí você vai indo, opa, mas quantos compassos passou? Será que não está meio estranho isso aqui? Será que não tá meio manco e tal? A gente vai indo, e quando vê, está num lugar diferente. Então a gente se preocupa, mas será? Eu lembro que eu tinha muitas dificuldades de mostrar minhas músicas, justamente por causa das formas. Eu tinha medo que a forma tivesse meio bizarra, assim, que os caras iam achar engraçado e tal. Eu acho que tanto eu quanto o Alegre, nós somos seres movidos à paixão. Nós somos passionais e a gente vivencia a coisa com essa intensidade. A gente é muito intenso, a gente tem essa característica comum também de dar o sangue mesmo, de tocar com aquela vontade, sempre parece que é a última vez da vida, sabe? Eu acho que a gente tem essa coisa e na pesquisa não é diferente. Então eu acho que foi um pouco curioso, porque eu acho que primeiro a coisa foi acontecendo para depois a gente pensar um pouco o que a gente ia fazer também, o que a gente vai fazer, né? Então, eu acho que a gente, primeiro, o assunto já é interessante por si só, e a gente já se entusiasmou muito. Aí depois a gente vai, vamos fazer um curso sobre composição também, né? Cabe dentro disso. Vamos fazer também um festival brasileiro de música, né? De convidar várias pessoas para poder divulgar isso melhor. Vamos gravar um disco, produzir um disco chamando pessoas para gravar os brasileiros. Então, na verdade, as coisas que foram acontecendo, que já estão acontecendo, elas foram um pouco consequência desse nosso amor colocado, né? A gente se dá, bota o sangue e botamos para o mundo, né? A gente começou a divulgar, começou a compor, começou a postar nas redes, aí começou a ter um feedback, aí a gente abriu um curso de composição, e a gente já começou a produzir um material também para um disco. Então, tudo foi acontecendo e foi se transformando, né? Outra coisa que a gente vai produzir, a gente vai estar até presencialmente em breve agora, a gente vai produzir também um material para os professores, sabe? Porque, como a gente falou, o brasileiro, ele também é uma coisa muito, muito boa para poder ensinar música brasileira, sabe? Talvez seja a ferramenta mais interessante, assim, para a pessoa poder ensinar música brasileira. Então, assim, é preciso que a gente passe isso para os professores, e fale, professores de música do Brasil inteiro, olha isso aqui pode ajudar vocês a falar de música brasileira, isso aqui pode ajudar vocês a ensinar a música brasileira, e nós estamos aqui disponibilizando isso aqui para vocês. Então, eu acho que todas essas coisas já aconteceram, já estão acontecendo, e vão vir outras que a gente nem sabe o que porque a gente tem muito amor, muita paixão, e quando a coisa é assim, as coisas vão acontecendo mesmo. O objetivo maior de tudo, sempre, todos os trabalhos, inclusive do nosso curso de composição, inclusive do brasileiro e das nossas missões individuais, é levar a música brasileira, que é uma coisa riquíssima,
assim, né? Quem tem aquela frase do Nietzsche, se eu não me engano, né? Sem música a vida seria um erro. Eu acho que essa frase é bem verdadeira, né? Eu acho que a música ela faz bem para todas as pessoas do planeta, né? Eu acho que todo mundo se alimenta de música, né? Eu não conheço ninguém que não goste de música, eu nunca conheci alguém que não goste. Gostos musicais existem vários, né? Cada um gosta de um estilo, de uma coisa, de outra, mas eu acho que o planeta inteiro ama música, né? Então eu acho que a música alimenta a nossa alma mesmo, sabe? Assim, nós como músicos, né? Eu falando no meu caso, eu sinto como uma missão mesmo, uma missão nessa vida, né? Se existe uma missão, uma das grandes missões dessa vida é fazer música bonita, fazer música sempre, fazer música e dar para as pessoas isso, doar essa nossa música, o que a gente tem, né, de melhor, porque a música ela é uma medicina, né? Ela transforma, ela cura as pessoas, ela transforma a vida das pessoas, de fato, né? Você toca uma música que, por exemplo, tem casos de pessoas com Alzheimer que tem tratamentos com música. A pessoa esqueceu tudo na vida dela, mas ela não esqueceu aquela música que ela ouvia quando era criança. Ela lembra só daquilo, do resto todo ela não lembra nem do filho, mas a música que ela ouviu quando criança ela lembra, né? Quer dizer, a música ela acessa um lugar no nosso cérebro muito mágico, né? Muito incrível, né? E nós como instrumentos, né? Como músicos, que nós somos instrumentos pelo qual a música passa para emanar essa música para as pessoas. Eu acho que a gente tem uma missão muito séria, de muita responsabilidade em disseminar o melhor que a gente pode fazer, o mais verdadeiro que a gente pode passar. Todos nós temos uma missão. Então, quem é músico, todos os músicos que eu conheço têm essa sorte de ter descoberto a sua missão, porque a música fica muito claro. Quando você gosta de música e tem tendências a ser músico, você tem facilidade e só quer saber de ficar lá onde tem instrumento, no começo, assim, quando você é pequeno. Então, logo você diz, peraí, eu quero fazer isso aqui, pronto. É muito difícil você chegar com 15 anos e não saber o que você quer fazer. Se você é músico, você já descobriu isso antes dos 15. Isso, maioria, né, dos músicos. E tem outros que descobrem depois dos 25, tem inclusive famosos, né? Tem o Charlie Parker, que começou muito tarde, né? E tal. Uma vez eu ouvi falar e tal, não sei se é verdade, mas a maioria descobre muito cedo. Então, esse é um privilégio do músico de descobrir, né? Então, tem pessoas, às vezes, que já têm uma certa idade e ainda não sei por que será que eu vim fazer. Então, o fato de você descobrir a sua missão muito facilmente é um presente da vida, isso que faz com que a gente se apaixone tanto pela música, porque a gente descobriu isso muito cedo e já está há muito tempo na estrada com isso e tal. Então, eu desejo para todos que todos descubram a sua missão bem cedo, para que possa ter essa alegria, né, de fazer aquilo com qualidade, seja o que for, seja qualquer coisa, todos temos, né, e todas as profissões e todas as funções na sociedade vem espiritualmente essa missão, né? Então as pessoas têm que descobrir isso. Talvez, assim, a nossa classe talvez tenha sido até a mais atingida, uma das mais, com certeza, que a gente teve que parar. O pessoal até estava brincando, um amigo falou, nós fomos os primeiros a pararmos e provavelmente seremos os últimos a voltarmos, né? Porque a gente vive de encontros, né? De certa maneira, de aglomerações também, né? Mas eu acho que eu vejo um momento muito difícil, né? Assim, realmente, muitos amigos com muita dificuldade, e eu acho que é um momento de reinvenção, né? Então, eu acho que a gente, de uma forma inteligente, eu acho que a gente conseguiu pensar também algumas maneiras de ir contornando, né?
Uma delas é justamente o curso online, né? Então, eu acho que aconteceu muito desses cursos online, né? Quer dizer, hoje é um caminho, eu acredito que seja um caminho sem volta, né? O universo online, né? Cada vez mais as pessoas percebem que, que as coisas vão funcionar online mesmo, né? E a gente, disponibilizando esse curso de maneira online, a gente, inclusive, daqui a pouco vai dar uma aula que é uma aula presencial, quer dizer, uma aula ao vivo, mas cada um na sua casa, né? Então, na verdade, a gente encontrou algumas maneiras de ir contornando, né? Mas, sem dúvida, o mercado da música como um todo, né, foi muito afetado, né? Muito mesmo, assim, e a gente não tem nem previsão, né, de quando vai voltar, assim, de fato, se vai voltar até da mesma maneira, né? Porque tá tudo meio nebuloso ainda, né? A pandemia mudou bastante tudo, né? Principalmente para todos, né? E os músicos que faziam turnês, né? Que trabalhavam viajando direto, fazendo concerto todo dia, que estavam na ativa todo dia. Isso realmente foi um baque muito, muito grande. Para mim, não teve tanta diferença assim, porque eu sempre fui caseiro, ficava muito, eu sempre só saí para numa determinada data para fazer uma turnê e voltar e ficar fechado. Eu sempre fui muito de ficar em casa, bem isolado mesmo. Claro que a gente nem tanto isolado quanto a gente está. E como o Gabriel falou também uma coisa muito legal, que é a reinvenção, né? Então, essa história a gente estava conversando antes sobre isso, sobre configurar um equipamento agora para se adaptar à situação. Eu acho que, também como o Gabriel falou, realmente veio para ficar essa história das lives, também das boas conversas. Então, vai haver uma renovação em termos de equipamento, de qualidade. Vai ser um negócio bem interessante. Assim, eu acho que pode... E outra coisa, o músico não parou, né? Ele parou de ganhar dinheiro, ele parou de trabalhar, por isso que tem que ter ajuda, né? de emergenciais, de tudo que é tipo de edital e tudo, porque agora ele não parou de fazer coisas. Se você vai no Facebook, agora que eles estão que nem loucos, aí que a hora que tem música pra caramba. O meu Facebook só tem música, e gente gravando, um aqui, outro lá, outro fazendo mix, fazendo vídeo, cortando e pá. Antes não tinha nada disso, é só propaganda de show e tal. Agora a galera está trabalhando de graça, um monte. Eles não param de compor, não param de botar música, não param. Eu fico estudando, olhando tanta coisa bonita, mas tanta coisa bonita. Hoje mesmo eu vi um vídeo maravilhoso de vários artistas da língua espanhola cantando uma música peruana, eu acho que é uma coisa maravilhosa, mas assim, tipo, mais de 20 artistas da língua espanhola. E tudo muito bem mixado, muito bem colocado, assim, fantástico, sabe? Eu acho que tem muitas coisas interessantes acontecendo, o mercado vai mudar, tudo vai mudar. E que bom que vocês estão aí fazendo coisa boa nesse momento tão difícil, divulgando música de qualidade. Sintam-se super abraçados aí, porque isso é o que movimenta, né? E eu fico muito feliz também, né, de estar ao lado desse meu parceiro de vida, de música, Grande Alegre Correia. A gente está podendo fazer música, passar nossa mensagem, plantar nossas sementes, né, e está ajudando a construir um mundo melhor. Isso aí, meu querido amigo Gabrielzinho, é um prazer imenso poder dividir esses momentos aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, dos assuntos e tal, e venho também parabenizar todo o grupo que está fazendo isso aí, né, porque é uma coisa muito importante, muito valiosa, e salve a música brasileira, salve o artista brasileiro, salve os compositores brasileiros. Vamos seguir e vamos acreditar na nossa cultura musical, porque é a cultura mais rica e mais linda que existe no planeta.